Nosso assunto é o movimento de oração dos últimos dias, está na apostila aí, na página 55. E eu não vou tocar tudo que está na apostila, tem algumas coisas que eu vou falar que não estão aí, mas está tudo dentro do esquema e do assunto. Isaías 56, vamos ler aí, versículos 6 e 7. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado, sem profanar a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais para frente, no Novo Testamento, Jesus repete a mesma profecia de Isaías. Eu acho muito importante que a gente pare para dar atenção quando o Senhor Jesus repete uma profecia do Velho Testamento. Ele está querendo comunicar algo de extrema urgência, de extrema importância. E ele está chamando a casa de Deus, a igreja do Senhor, não de casa de evangelismo, não de casa de justiça social, não casa de missões, mas uma casa de oração. Todas essas coisas fazem parte da vida da igreja, todas essas coisas fluem da vida da igreja, mas a identidade que o Senhor está querendo reafirmar para nós como povo dele, nesses últimos dias, é que nós somos uma casa de oração. Não apenas casa de oração porque tem oração, não apenas casa de oração porque temos alguns programas de oração, mas casa de oração porque somos construídos a partir da oração, a partir da nossa comunhão, da nossa comunicação com o Senhor. E essa palavra tem soprado no mundo inteiro. O Espírito Santo hoje está orquestrando em todas as nações da terra um grande movimento de oração que está enfatizando oração dia e noite para a volta de Jesus. Antes da gente entrar um pouco mais aqui, eu queria dar um pouco do panorama atual e do que o Senhor tem falado em alguns lugares do mundo. Existe um livro aqui que está à venda, chamado A Arte Perdida da Intercessão, do irmão Jim Gow. Esse livro é um dos livros que mais me impactaram nas últimas leituras. E esse livro conta a respeito de uma palavra profética que o Jim Gow recebeu quando ele visitou o cemitério dos morávios. Ele foi, se eu não me engano, Tchecoslováquia, que é onde tem um cemitério dos morávios, e ele subiu no mesmo lugar onde tinha a torre onde os morávios oravam. E quando ele chegou com uma equipe de intercessores ali, o Espírito Santo começou a soprar palavras no coração dele e fazer uma pergunta. Jim, podem esses ossos reviverem? Pode o Senhor levantar, neste tempo, um movimento de oração tão conciso, sóbrio e poderoso, como eu fiz com os irmãos moravianos? Essa palavra ele recebeu no ano de 1993. Logo em seguida, depois dessa palavra profética, começou a romper em diversos lugares do mundo, pessoas se dedicando à oração dia e noite. Exatamente no ano de 1999, o irmão Mike Beacon, na cidade de Kansas, iniciou um movimento de oração, uma sala de oração, que não parou até hoje. São 14 anos orando dia e noite. São mais ou menos 1.500 jovens, músicos e intercessores em tempo integral. Se você acordar às 3 horas da manhã, vai ter alguém orando lá. Se você acordar às 5 da manhã, vai ter uma equipe orando lá. Qualquer hora, em todo o tempo. Então, o Espírito Santo está fazendo isso em toda a terra. Hoje, na Indonésia, que talvez seja um dos países mais muçulmanos do mundo, existem cerca de 40 casas de oração orando dia e noite, 24 horas por dia. Na China, ao oeste da China, existem 2.000 casas de oração, no modelo de torre de oração, de 2 em 2, né? Cada um pegando 1h30, 2.000 casas de oração, pessoas se dedicando de forma abandonada e entregue à oração dia e noite. Então, quero
que a gente entenda que quando eu estou falando de movimento de oração, eu não estou falando apenas de uma reunião de oração que nós vamos fazer ocasionalmente como mais uma coisa de um programa de igreja. Mas o que eu estou querendo dizer é que, antes do retorno do Senhor Jesus, a igreja vai orar muito em termos de quantidade de tempo e vai orar muito em termos de qualidade de oração. Essa é a nossa identidade. E tudo o que nós fizermos vai fluir a partir daquilo que nós somos. O Senhor tem falado conosco nesse tempo aqui de sermos sacerdotes. E eu percebo que às vezes a nossa geração fica muito preocupada com a vocação secundária. Mas nós precisamos nos ocupar com a nossa vocação primária. Todos nós aqui somos chamados para o aposento da oração. Todos nós aqui somos chamados a dedicar as nossas vidas, a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a sua identidade primária, você é um sacerdote. Mas simplesmente saber que você é um sacerdote também não te faz um sacerdote. Nós precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que o Senhor está nos nomeando. Se somos, precisamos oferecer aquilo que somos, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Esse é o nosso chamado primário. Esse texto de Isaías que nós lemos, onde fala que a casa de Deus é uma casa de oração, na verdade é uma profecia sobre a restauração da glória de Israel no reino milenar. Eu interpreto a Bíblia e as profecias para Israel como literais. Quando está falando para Israel, é Israel, e eu não substituo. Mas nós precisamos analisar algumas coisas nessa palavra. Ele está falando de um tempo que, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino a partir de Sião. E ele diz que vai levar gentios e judeus para esse monte, e que nesse monte, em Sião, o centro governamental do Messias será uma casa de oração. Você já parou para pensar nisso? A nossa identidade no reino futuro está conectada com ser uma casa de oração lá no Monte Sião. Se você olhar uma outra profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 14, ele está falando da restauração do tabernáculo de Davi. E se você ler o texto, essa profecia está falando no contexto da segunda vinda de Jesus, está falando de uma restauração na terra, de um governo na terra. O tabernáculo de Davi fala do governo do Messias, a partir também de Sião. Se você for a Isaías, capítulo 16, verso 5, diz que um rei se assentará no tabernáculo de Davi e que ele vai governar as nações da terra com justiça. O tabernáculo de Davi, a casa de oração, é o centro governamental do Messias. E nada mais é do que a resposta de oração que o nosso Senhor nos ensinou, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra, como também é feito nos céus. Os céus são governados por adoração e intercessão. Dia e noite existe uma sala, existe um trono, onde 4 seres viventes estão ali oferecendo culto ao Senhor dia e noite. Essa é a nossa identidade no milênio. E essa também deve ser a nossa identidade deste lado da eternidade. Se nós vamos ser uma casa de oração no milênio, significa que nós precisamos começar a praticar muito aquilo que nós vamos fazer no reino vindouro. Então, eu entendo que existem algumas características que estão ligadas a esse movimento de oração. A primeira coisa é que esse movimento de oração envolve a preparação dos precursores. A casa de oração, ou o movimento de oração, ou salas de oração, é como se fosse uma fornalha da onde os precursores vão ser forjados e treinados para serem os mensageiros dos últimos dias. Se você olha a palavra profética de Malaquias, depois se fecha com 400 anos de silêncio. E logo em Lucas capítulo 1, o que está acontecendo ali? Zacarias está cumprindo um turno de oração no templo, orando. Havia uma grande fome, uma grande expectativa da palavra do Senhor. 400 anos e Deus não falava mais na terra. E aquele homem está se dedicando ao seu turno de forma disciplinada, quando de repente a palavra de Deus vem sobre João Batista. Os precursores serão forjados e formados num ambiente de oração disciplinada, concisa e sóbria. É desse lugar que vai vir a palavra que vai restaurar a igreja.
É desse lugar de oração coletiva, que vai vir a palavra que vai fazer com que a igreja se torne uma igreja gloriosa. Então, esse é um aspecto que está ligado ao movimento de oração. Segundo aspecto que está ligado ao movimento de oração é batalha espiritual. Mas não apenas batalha espiritual no sentido de ficar amarrando os demônios. A batalha espiritual que vai ser feita nos últimos dias, através do movimento de oração, é uma batalha espiritual centrada em Deus. Nós não vamos ficar brigando com o diabo. Nós vamos nos voltar para o Pai, para que o Pai resolva o problema com o diabo. Se você olhar as Escrituras, as orações de Paulo, ele nunca se dirige aos demônios, ele nunca se dirige a Satanás. Ele sempre ora ao Pai e ao Filho Jesus. Ele sempre está focando para que o Pai faça aquilo que tem que ser feito. E um paradigma para a gente é o profeta Daniel. Vamos olhar em Daniel, capítulo 10. Está acontecendo algo interessante sobre batalha espiritual aqui. Capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo o nome é Beltesazar, uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. Então, Deus revelou para Daniel que estava acontecendo uma grande batalha espiritual que está descrita nos versos 12 ao 13, onde um anjo estava vindo trazer uma revelação e, no meio do caminho, ele foi impedido por uma espécie de principado, por um demônio, que impedia Daniel de ouvir aquela revelação. Então, primeiro, Deus traz uma revelação para Daniel de que havia uma grande batalha acontecendo nos céus. E o que Daniel faz? Ele começa a repreender o diabo? Ele começa a fazer mapeamento espiritual? É isso que ele faz? Não. No verso 11, no verso 2, quer dizer, diz que naqueles dias Daniel estava chorando por 3 semanas inteiras. E no verso 12, diz que ele se dedicou e aplicou o coração a compreender e a humilhar-se diante de Deus. Ele não gastou 1 minuto da sua oração amarrando o diabo. Ele focou em compreender Deus. E na medida que ele se dedicou e centrou a sua batalha espiritual em Deus, diz que os céus liberaram um anjo forte, Miguel, e que esse anjo amarrou ou prendeu aquele que estava impedindo de vir mais revelação. E se você continua lendo o capítulo, quando ele amarra aquele principado, Daniel começa a receber revelações profundas a respeito de como seriam os últimos dias. Então, a batalha espiritual que nós vamos nos envolver, ela é centrada em Deus. Falamos ao Pai, oramos ao Pai, e Ele bota o bicho para correr. Amém, irmãos? Amém. É nisso que eu acredito que nós vamos estar envolvidos. A terceira coisa conectada ao movimento de oração é o cumprimento da grande comissão. Enquanto a identidade da igreja é ser uma casa de oração, a missão da igreja é discipular as nações. Mas nós nunca vamos conseguir ser empoderados para discipular as nações se não nos dedicarmos de forma concisa e sóbria, como igreja, ao aposento da oração. Se você olhar, o Senhor Jesus diz para nós rogarmos ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores. A palavra enviar, a palavra grega é kibalo, que significa ser chutado, lançado como uma bala de canhão. Se nós vamos cumprir a grande comissão como missionários, precisamos ser empoderados na unção e na graça do Espírito, porque discipular as nações não é apenas ensinar a Bíblia, discipular as nações não é apenas ensinar um dialeto evangélico para as nações. Discipular as nações tem a ver com ensinar cada indivíduo a viver como Jesus viveu, a ter a mesma vida dele. Irmãos, isso é impossível. É impossível. É impossível irmos às nações mais pobres do mundo, é impossível irmos às nações muçulmanas do mundo e fazer com que cada pessoa nessas etnias vivam como Jesus viveu. É impossível para nós, mas não para Deus. É por isso que Ele está nos convocando a nos dedicarmos à nossa identidade, de sermos uma casa de oração
para todos os povos, para cumprir a grande comissão. Amém? Seguindo aí na nossa apostila, falando de como será esse movimento de oração. A primeira característica de como vai ser esse movimento é que é um movimento global. Deus, em muitos tempos, em muitas épocas, levantou focos de oração, por exemplo, com os morávios. Na época dos morávios, se eu não me engano, historicamente não existia mais ninguém fazendo a mesma coisa. Em outras épocas, aconteceu isso. Se eu não me engano, na França, Bernardo Claraval, um monge, estabeleceu 300 anos de oração dia e noite, baseado em cantar o cântico antifonal no livro de Cantares. Então, depois ele foi fundando mosteiros em toda a Europa, onde eles aplicavam o coração à oração de noite, mas isso era apenas um lugar isolado. E o que eu creio que vai acontecer nesses dias está conectado a um movimento global, ao mesmo tempo, em todas as nações. Pessoas vão estar se dedicando de forma concisa e sóbria à oração. Uma passagem que fala sobre isso é o Salmo 96, verso 1, que diz: cantai um cântico novo, todos os moradores da terra. Um outro texto interessante, Isaías 42, versículos 10 e 13, diz: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde as extremidades da terra, desde as ilhas, os lugares desertos, regiões islâmicas, Quedar, as aldeias de Quedar vão estar cantando um cântico novo ao Senhor, e os montes. Pensa comigo, lugares de difícil habitação, os montes vão estar cantando um cântico novo ao Senhor. Pensa no Tibete. Pensa lá onde os monges budistas estão, lá, naquele lugar. O povo do Senhor vai estar cantando um cântico novo a Ele. Imagine as regiões litorâneas, Rio de Janeiro, todas as cidades litorâneas. Cada cidade litorânea do mundo, levantando a voz e erguendo um cântico novo ao Senhor nosso Deus. Imagine ilhas Fiji, ilhas remotas da Oceania, lugares de difícil acesso. Lá naquele lugar, Deus está levantando um movimento de oração dia e noite, que vai estar cantando um cântico novo ao Senhor. Ao mesmo tempo, um movimento global, em todas as nações. Isto já está acontecendo hoje. E vai ficar cada dia mais forte no decorrer do passar dos tempos, na medida que nós vamos entendendo a nossa identidade como casa de oração. Uma outra característica é que esse movimento vai ser um movimento musical. Ainda em Isaías, ele está conclamando as nações da terra a cantar um cântico novo. Essa expressão cântico novo aparece 9 vezes na Bíblia. E as 9 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está relacionada à segunda vinda de Jesus. Todas as 9 vezes. O que ele está querendo dizer é que todas as nações da terra vão se unir em uma única música. E essa música diz respeito ao retorno do nosso Senhor. Se olharmos aí, ainda em Isaías 42 diz assim: cantai um cântico novo ao Senhor, e aí ele fala de todas as áreas, de todas as nações, mas aí no versículo 13 diz qual é o conteúdo do cântico. O Senhor sai como um valente. Ele está voltando como um guerreiro e vai despertar o zelo do seu povo e ele vai julgar as nações. Quando toda a terra estiver unida em uma única música, cantando a respeito da volta do nosso Senhor, ele virá como valente. Quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando as cenas do filme Coração Valente. Quando o William Wallace passava na frente dos guerreiros escoceses, que não tinham nem armamento direito, eram enxadas, material de agricultura, e aquele homem incentivava aquele exército pequeno, fraco de camponeses, contra uma multidão de ingleses. Essa é a cena que me vem à mente. O Senhor está voltando, não mais como um cordeiro. Ele está vindo como um leão para julgar as nações da terra. E essa canção vai encher os céus de cada cidade, de cada bairro.
de cada pedacinho dessa terra, nós vamos puxar os céus para a terra, dizendo: vem, zeloso guerreiro. Esse movimento vai ser musical. Por que esse movimento vai ser musical? Porque a música torna a oração agradável. Eu não estou falando de simplesmente um louvorzão. Eu estou falando de músicos que vão profetizar com a música. Nós precisamos restaurar a posição correta da música na casa de Deus. Durante muito tempo, a música era uma parte que trazia entretenimento para depois ter a parte mais importante. Chegou a parte mais importante do culto, irmãos, a palavra. Eu não creio nisso. Eu creio que músicos precisam ser teólogos. E eu creio que Deus está levantando teólogos músicos que vão cantar a Bíblia. Você ouve 1000 pregações, você esquece. Quando você ouve uma música, percebe isso? Aquilo marca a tua mente, você fica cantando. Imagina músicos cheios das Escrituras, cheios da meditação na palavra, revelação do Espírito Santo, cantando canções que falam a respeito da segunda vinda, da beleza de Deus, que falam do amor de Deus, da graça de Deus, enchendo a igreja da doutrina sã, como fazia Carlos Wesley e tantos outros irmãos que escreveram hinos bíblicos. Há uma carência em nossos dias de música que esteja pautada nas Escrituras. Eu não consigo ouvir quase nada do que... Na verdade, eu nunca mais ouvi rádio na minha vida, rádio evangélica. Porque há pouquíssima coisa sobre as Escrituras sendo cantada. Então, eu estou falando de que quem é músico e cantor precisa exercer o ministério da palavra de forma cantada. É isso que Davi fez. Foi isso que ele fez quando ele levantou ali aquela tenda, em 1 Crônicas 16, versículo 1. Davi pagou do seu próprio bolso 4.000 músicos e 288 cantores do próprio tesouro do reino. E ele ordenou que esses músicos profetizassem com a harpa, profetizassem com a lira, e ele deu cânticos. Esses músicos eram videntes do Senhor. Emã era um vidente, Asaf era um profeta. Eu sempre ficava em crise pensando o que significa profetizar com música. O que significa isso? Profetizar com música nada mais é do que perceber uma realidade eterna e traduzir ela em melodia, traduzir ela em harmonia. Existem melodias que são tocadas na reunião que incentivam a oração de guerra. Existem melodias que são tocadas na reunião que incentivam um pranto. Então, nós precisamos de músicos que estão vendo. Davi viu essa realidade. Ele viu, de alguma forma, que no trono de Deus tinha adoração, tinha música acontecendo dia e noite, e ele traduziu isso ali no tabernáculo de Davi. E ele ordenou que aqueles músicos profetizassem aquilo que eles estavam vendo, cantassem algo novo ao Senhor. No Talmud, existe uma história no Talmud que Davi, ele era tão chato com isso, que ele ficava, isso não está na Bíblia, mas está escrito no Talmud, que é um livro de histórias judaicas, que Davi ficava na porta do palácio e que quando os músicos começavam a cantar algo velho, ele descia e dizia: cante um cântico novo para o seu Deus. Essa música já está velha, precisamos de algo novo. Precisamos perceber o que está acontecendo na eternidade. Profecia não é só predizer o futuro. Profecia significa entrar na realidade e ver as coisas na perspectiva de Deus. Apocalipse 4:1, o Senhor disse: sobe aqui, João. Sobe aonde? Ele convidou João a entrar na perspectiva dele. João viu o dia do Senhor como se fosse acontecer amanhã de manhã. Sobe aqui, João, e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Ele entrou na realidade de Deus, e aí ele começa a escrever todas as profecias do livro de Apocalipse. Eu acredito com toda a minha força que Deus está levantando tangedores, músicos, que vão subir pela porta, vão ver aquilo que o Senhor está comunicando, e vão traduzir isso em melodia, em canções, e eles vão profetizar. O convite do Senhor é que a oração se torne algo agradável. Por isso ele diz: eu os levarei ao meu monte e os alegrarei na minha casa de oração.
Quantas são as pessoas que, quando você fala, vamos ter uma reunião de oração, elas ficam cheias do Espírito Santo, alegres, pulando, cheias de alegria? Fale com os jovens hoje, fale com qualquer pessoa. Nós vamos orar, vamos gastar tempo aqui em oração. Nós somos tomados de depressão. Tipo, vai ser chato. Ah, chato, orar é chato. Existem muitas orações chatas, sim. Existe muita reunião que é chata. Mas há uma promessa que, na medida que vai aproximando a volta do Senhor, Ele vai tornando a oração agradável. E nós vamos nos alegrar. E a música tem esse poder de nos alegrar. Nós precisamos aprender a cantar a palavra nas nossas reuniões. Lá em São Gonçalo, nós estamos implantando uma sala de oração. Nós temos uma reunião toda quinta-feira com músicos e intercessores. E lá nós adotamos um modelo que se chama harpa e taça, que nada mais é cantar a Bíblia de forma antifonal. Então, todas as nossas orações são baseadas nas orações apostólicas e nos decretos proféticos. Se nós vamos orar pelo Rio de Janeiro, nós usamos Efésios 1,17. Pai, abre os olhos do coração e derrama espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento sobre a igreja no Rio de Janeiro. Em algum momento eu isolo alguma palavra dessa oração e os músicos começam a cantar de forma espontânea aquilo que eu acabei de orar. Até chegar no líder de intercessão, e aí ele levanta um outro tópico de oração, e aí gira até chegar, e aí nós vamos cumprindo ali mais ou menos 2 horas de oração toda quinta-feira. O meu sonho e o meu alvo é ser uma pessoa bem feliz o dia que eu conseguir ter reunião todos os dias, de segunda a segunda, à noite pelo menos, onde pessoas que não têm disponibilidade de tempo possam reunir, possam ir lá, orar, interceder por aquilo que o Senhor está fazendo. Esse é o meu sonho. Eu vou ser uma pessoa bem realizada se eu conseguir isso. Então, nós estamos praticando, treinando algo. É algo muito novo para o Brasil. É algo que o Senhor está falando com a nossa nação, mas ainda é muito novo, porque há uma mentalidade errada de que oração não é trabalho. Uma pessoa colocou dessa sobre as manifestações, né, que estavam ocorrendo, dizendo, eu não fico só orando, eu manifesto. Mas só orando? Só orando, gente. Orar é trabalho. Deus está mudando esse conceito. Ele está levantando missionários que vão dedicar 60 horas semanais em oração, que vão ser dedicados a orar, vão ser pagos para orar, da mesma forma como se ele estivesse num escritório de 8 às 18. Isso já está acontecendo. Existem pessoas aqui que são peças quadradas tentando se encaixar em algo redondo. Que há um clamor, um desespero no teu coração, e você ainda não entende o que está acontecendo, mas é porque Deus está te chamando para ser um sentinela, um vigia. Deus está dando chamado de Maria aqui, que vão sentar e ouvir a palavra do Senhor, que não vão mais fazer as coisas para Jesus por necessidade. Percebe? Marta foi repreendida. A palavra serviço é diaconia, que é a mesma palavra usada para ministério. A quem ela estava servindo, irmãos? A quem, irmãos? E o Senhor disse, calma, Marta, não é essa a prioridade. Sua irmã escolheu a melhor parte. A palavra boa parte em grego é ágatos, que significa algo bom que produz boas obras. Ouvir Jesus vai te levar a fazer boas obras. Eu te desafio. Se você ouvir a voz do Senhor, você vai produzir boas obras. Lá em São Gonçalo, a nossa moçada tem crianças de 8 anos na nossa sala de oração, profetizando, sendo batizado com o Espírito Santo. Tem um menino de 13 anos, toda quinta-feira ali. Está acontecendo algo muito pequeno, mas muito forte. E a gente precisa honrar o que o Senhor está fazendo, mesmo que seja pequeno. Esse movimento de oração está empurrando nossa turma para a favela. Todo mês nós estamos entrando dentro de uma comunidade, orando pelos doentes, curando pessoas. Tudo a partir desse aposento de oração. É muito fraco ainda. É muito pequeno ainda. Nós chegamos, às vezes, naquela garagem, numa garagem de um irmão, a nossa sala de oração, e a gente fica olhando assim, meu Deus,
Será que isso vai dar certo? Somos tomados de incredulidade, de desânimo, muitas vezes. Mas eu creio que a história pertence aos intercessores e que nós podemos mudar o mundo através da oração e da intercessão. Onde nós estamos aí? Será musical, né? Então será musical. Também será um movimento regular e contínuo. Isaías 62, versos 6 e 7 diz: Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não calarão, nem de dia, nem de noite. Ó vós que invocais o nome do Senhor, não descanseis e não deis descanso até que Ele estabeleça Jerusalém como objeto de louvor. Deixa eu perguntar, Jerusalém hoje é um objeto de louvor? Você olha para Jerusalém e fala, glória a Deus! Pouquinho. Mas o que ele está falando é da glória de Jerusalém. Ele diz que Jerusalém vai brilhar como uma tocha. Diz que vai brilhar como uma tocha de justiça. A palavra justiça aqui no início do capítulo 62 é Tsedek. Significa posição correta. Ele vai colocar Jerusalém numa posição correta. E as nações da terra vão ver o seu brilho. O que ele está querendo dizer? Até quando nós vamos nos dedicar à oração? Até que Jerusalém seja um objeto de louvor. Dia e noite. Quando usa a expressão dia e noite, existem muitos lugares que são dia e noite mesmo, 24 horas por dia, mas eu entendo que dia e noite tem a ver com algo regular e conciso. Alguns lugares não é 24 horas, mas tem oração todos os dias. Um dos lugares no Brasil onde é uma casa de oração, o CPP. O CPP hoje funciona como uma casa de oração. Eu não conheço nenhum lugar no Brasil hoje que tenha tanta oração como aquele lugar. Se você quer ter uma experiência de ser formado como um precursor, você precisa fazer o CPP. Você precisa ser banhado naquele ambiente de oração, de intercessão que acontece ali todos os dias, há anos. Aquele é um lugar onde o cântico novo está sendo oferecido ao Senhor. Então, esse movimento vai ser regular e conciso, mas nós precisamos entender, irmãos, isso é muito bonito, é muito legal, mas não é romântico. Eu posso dizer para você que todas as quintas-feiras, quando eu vou dirigir aquele turno de intercessão, a maioria das vezes, a maioria das semanas, sempre acontece alguma coisa muito ruim. E eu preciso ser fiel em estar ali toda quinta-feira, mesmo quando eu não quero estar ali. Pensa que um movimento regular de oração, seja ele 24 horas ou de todos os dias, vai existir dias que você vai discutir com sua esposa. Vai ter dia que você vai acordar com dor de cabeça, enxaqueca. E você não pode ligar e falar, não dá para ir hoje, eu não estou feliz hoje, não. É um chamado de Ana. Lembra de Ana, em Lucas? De ficar todos os dias no templo, dia e noite, em jejum e oração, esperando o Messias. Então, nós precisamos entender que é algo que vai exigir de nós esforço, dedicação, disciplina, manter os nossos olhos focados no alvo, que Jerusalém seja um objeto de louvor. Segundo o texto é Lucas 18, que é um texto que me marca muito, que diz, Deus não fará justiça, versos 7 e 8, aos seus escolhidos que clamam a Ele de vez em quando. Dia e noite. Sabe o que significa a palavra intercessão no hebraico? Perturbar Deus. Provocar Deus. Tem uma parábola que fala, né, do amigo que chegou na casa, ele foi lá pedir pão, e aí diz, ele será atendido não porque é amigo apenas, mas por causa da perturbação. Intercessores são pessoas que provocam Deus com a promessa de Deus. Deus, o Senhor prometeu. Eu provoco o Senhor, porque é a tua palavra. E o Senhor disse, e o Senhor falou, e o Senhor não mente. Eu te provoco, Deus.
insistentemente, dia e noite, por causa de toda a injustiça que está acontecendo na terra. Isso é intercessão. Provocar Deus e fazer Deus lembrar das suas promessas. É interessante, Deus, lógico que Ele não esquece das suas promessas, mas Ele quer uma ação da terra. Existe uma vontade dos céus para a terra, mas precisa de uma vontade da terra para os céus. Lembra que o Espírito e a noiva dizem? O Espírito Santo é naturalmente o intercessor, mas a igreja não é naturalmente intercessora. Ela deveria de ser, porque está falando do trabalho de parceria da noiva com o Espírito Santo. Então diz que o Espírito Santo sopra no nosso espírito a vontade de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, mas é preciso que aconteça uma resposta da igreja se unindo ao mesmo clamor. O Espírito e a noiva estão dizendo, vem! A palavra vem, você pode colocar como intercessão, como petição. Ontem o Cristóvão deu 6 motivos, ou 6 pontos, que precisam acontecer para a volta de Jesus. Lembra disso? Então, aquilo é o vem. Ele disse que a igreja precisa ser gloriosa. Não é isso? Ele disse que precisa ter restauração de todas as coisas. O que mais que ele disse? Vocês lembram? O evangelho do reino pregado a todas as nações. Todas essas coisas você pode botar assim, vem, e aí você bota embaixo. Quando a igreja começar a focar a sua parceria de oração com o Espírito Santo, gritando, vem, puxando uma realidade, o nosso Senhor volta. Ainda não existe vem, ainda existe, Senhor, vem, mas vem daqui a 10 anos porque eu preciso casar. Vem, mas vem daqui a pouco porque eu ainda não tenho casa própria. Não vem, mas vem devagar, não vem forte, não vem rápido, não. Tem muita coisa para resolver ainda aqui. Esse movimento de oração tem a ver com saudades. Você sente saudade de um lugar que você nunca foi? Sente? Quando ele diz que colocou a eternidade dentro de nós, é uma fome do tamanho de um Deus que não tem início e nem fim. Mas, às vezes, nós estamos concentrados em beliscar aqui e ali, e nós perdemos a noção de que existe algo grande dentro de nós e saudades. Saudades de casa. Vem, Senhor. Vem. Maranata, Senhor. Nós queremos que o Senhor volte. Nós precisamos ser libertos da ideia de que Jesus voltar significa atrapalhar a nossa carreira, atrapalhar os nossos planos. Nós vamos ser tomados de um clamor intenso e vamos nos unir ao Espírito Santo e vamos trabalhar nessa oração concisa. Qualidade de oração e quantidade de oração vão aumentar. Por que adorar dia e noite? Primeiro, o nome de Cristo é blasfemado em todas as nações da terra, todos os dias, em todo momento. Então, é esse zelo, o zelo pela dignidade de Cristo vai ser o nosso zelo. Segunda coisa, 2 coisas acontecem ali no céu, dia e noite. A primeira coisa que acontece é adoração, mas a segunda coisa que tem dia e noite diante do trono é acusação. Satanás nos acusa para Deus e acusa Deus para a gente. Não é isso? Ele fala, olha meu servo Elivelton. E aí Satanás, não, mas olha o que ele fez. E aí parece que é um tribunal. E Satanás fica nos acusando, não, mas olha o que ele tem feito, olha o que ele tem pensado. E Deus, não, mas ele é o meu servo, é o meu amigo, e há uma guerra de acusação ali. E às vezes ele acusa Deus para a gente, viu, Deus te abandonou. Olha o que você está passando. Deus te largou na mão. Então, é uma sala, é um tribunal, onde os intercessores funcionam como advogados por meio do grande advogado, nosso Senhor. Ele está usando a própria lei de Deus para nos acusar e para condenar a humanidade. Então, sempre imagina a sala do trono mais ou menos assim. Um intercessor chega lá naquele tribunal e diz, Pai, olha para a terra, o povo lá de São Gonçalo. Salva eles, Pai.
E aí o pai diz, mas eles são pecadores e eles não estão querendo a minha vontade. Eu sei, pai, mas lembra do sangue do teu filho? Lembra disso, pai? Lembra que o Senhor enviou o seu filho para isso? E o pai, lógico que eu lembro do sangue do meu filho. Então eu me achego a ti através desse sangue e te peço, venha teu reino em São Gonçalo. Percebe? E Satanás fica acusando a humanidade diante de Deus para que ele não faça. E os intercessores estão ali como advogados, advogando pela causa do reino de Deus. Então, por isso é importante ter movimentos de oração que vão acontecer de maneira concisa e dedicada. Amém, irmãos? Existem 3 premissas que eu acredito que vão incentivar a nossa posição diante de Deus em oração. A primeira coisa que vai nos motivar a nos manter focados em oração é a revelação da beleza de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 3 ao 8, descreve o maior show da beleza de Deus de todo o universo. Diz que ali existe um ser sentado no trono. Tenta visualizar isso, tal beleza. Ele tem a aparência de uma pedra preciosa. Diz que sobre a sua cabeça tem um arco com a aparência de uma esmeralda. E que desse lugar saem relâmpagos, vozes e trovões. E existe um grande mar de cristal. Existem anciãos que estão colocando suas coroas diante dele. E existem 4 criaturas viventes. Elas são cheias de olhos por dentro e por fora. E a cada lupe que eles estão dando diante do trono de Deus, eles dizem só uma coisa. Uau! Belo Deus. A palavra santo não é só o contrário de impuro. Quando algo era santificado no templo, significa, temos 2 canetas. Essa foi santificada, essa não. Isso significa que essa caneta é fora do comum. Não é como as outras canetas. Parece, mas não é. Ela é fora do comum. Ela foi separada, não só de, mas separada para. É fora do comum essa caneta. O nosso Deus não é como outros deuses. Os judeus traduzem a palavra santo como beleza transcendente. E eles são cheios de olhos. Isso é o que eu acho que Davi fala no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa para olhar a tua formosura. Eu não sei como Davi descobriu essas coisas de Apocalipse, mas é muito parecido. O que os 4 seres estão fazendo 24 horas, toda a eternidade. Quanto tempo é toda a eternidade? Não estão fazendo outra coisa a não ser dizer, belo Deus, beleza transcendente, uau! Eu não canso de dizer, santo Deus, belo Deus. Isaías viu a mesma coisa e foi tomado de assombro. Um senso de fascínio faz com que a gente permaneça diante daquilo que nos fascina. A revelação da beleza de Deus vai nos libertar do tédio espiritual. Quantos acham a vida de oração chata? Orar, que chato. Pensa quando você vai num grande monte. Quando você vê um quadro bem pintado, você não se cansa de ficar ali olhando. Uau, como isso é belo. Um filme. As empresas de entretenimento sabem desse desejo que está dentro do nosso coração, o desejo pelo que é belo. Porque as pessoas estão gastando dinheiro, milhões e milhões em produções cinematográficas. Porque, de alguma forma, a empresa cinematográfica descobriu o nosso anseio de ficarmos fascinados. Então, a beleza de Deus vai te libertar da chatice espiritual. Essa beleza vai ser plenamente revelada no milênio, mas é possível hoje ver o Deus belo e sermos tomados de santa fascinação por Ele. Terceira coisa que vai nos... Segunda. Obrigado.
é a nossa fome por justiça. Justiça significa transformar coisas erradas em coisas certas. Vamos lá, me ajuda aí. Pense em alguma coisa errada no Brasil que você gostaria que mudasse. Fala em voz alta. Corrupção. Mais o quê? Educação. Precisa de uma reforma na educação. O que mais? Saúde. Desigualdade. A seca no Nordeste. Vai pensando em coisas que você acredita que precisam ser mudadas, que estão erradas. Violência, pedofilia, drogas, tráfico de drogas. Pensa nisso tudo. Há prostituição infantil, pedofilia, tráfico de humanos, injustiça. E a fome por justiça foi manifesta agora nesses dias. Não é só por causa de 20 centavos. Eu penso que uma fome por justiça vai encher o povo de Deus e que atitudes pequenas de oração vão produzir grandes mudanças. Por causa da fome, quando olhamos para a terra e vimos a terra marcada por tanta dor, as nações estão sendo sacudidas por causa do pecado, estão sendo sacudidas pela injustiça do homem. Se você olhar as estatísticas, você fica apavorado. 1 em cada 7 pessoas vivem diariamente debaixo do peso da fome e desnutrição. A fome hoje mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a malária juntos. Fome, gente, não é ficar 12 horas sem comer. É uma semana comendo terra e arroz. Existe isso aqui no Piauí, não muito longe de nós. 1 em cada 7 vão deitar hoje, sem comer, sem fazer nem apenas uma refeição básica de arroz e feijão. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso, irmãos? Injustiça. São 5 milhões de crianças que morrem com fome o ano inteiro. A África, 50 milhões de crianças ficam órfãos todo ano. Ano que vem, 50 milhões de crianças não vão ter pai e mãe. Isso é a mesma coisa que juntar a Inglaterra e a Alemanha e remover todos os pais e mães. Uma fome para que Ele venha e faça justiça na terra vai nos motivar a permanecer diante dEle. Faça a justiça depressa, Senhor. Vem, faça justiça depressa. O Senhor disse que faria justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Faz justiça rápida. Toda a justiça de Deus será feita na volta do Senhor. Mas é um erro não fazer justiça nesse tempo. Nós precisamos viver o máximo do ainda não no agora. O máximo possível. Porque às vezes ficamos fatalistas, dizendo, não, só no reino, só no reino. Mas o reino já está aqui também. Vai ter plenitude lá. Mas nós precisamos ferir a terra com a justiça do reino. E as nossas orações precisam ser nesse sentido. Faça justiça na terra. Terceira coisa que vai nos motivar a permanecer no aposento da oração coletiva é a segunda vinda de Cristo. Pouco antes da volta do Senhor, pouco antes, a igreja vai ser cheia dessa expectativa de oração pela segunda vinda. Vamos olhar Apocalipse capítulo 5. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Primeira coisa que eu creio, esse livro selado com 7 selos é a escritura da terra. É o livro de escritura da terra que o Pai quer dar por herança ao Cordeiro. Lembra da escritura? O Pedro falou ontem, né? De quem é a terra?
O Pai comprou todas as coisas, tudo pertence a Ele. Então, Ele tem uma escritura da terra. E no decorrer da passagem, você vai vendo que não existia ninguém digno de tomar a escritura da terra. João começa a chorar, dizendo, não há ninguém digno de governar essa terra, de fazer reforma social nessa terra. Não há ninguém digno de estabelecer uma nova ordem. Não tem ninguém que tenha direito dessa terra. E, de repente, ele é consolado, dizendo, calma, João, não chora. Tem um cordeiro aí que venceu, e ele é um leão também. E ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos. Mas eu quero que a gente pense aqui, no versículo 8, que o movimento de oração é o movimento que vai liberar o desatar dos selos, que vai desatar 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Apocalipse 5:8 fala que tem harpa no céu e que existem taças que estão sendo cheias de incenso. E quando essas taças são cheias de incenso, o Senhor começa a desatar os selos e liberar os seus juízos sobre a terra e inicia-se o processo da segunda vinda de Jesus. Se eu não me engano, 2 Pedro 3,12 diz que nós podemos apressar a vinda do dia do Senhor. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós podemos fazer com que esse dia seja bem mais breve. E isso está conectado ao movimento de adoração dos últimos dias. Existe um livreto, que eu acho que o seu João escreveu, que falam sobre 7 cenas de adoração no livro de Apocalipse. E diz que para cada cena de adoração, existe uma manifestação da justiça e do juízo de Deus na terra. Para cada cena de adoração no livro de Apocalipse, há um desatar desse juízo. Eu creio que os selos são juízos contra o sistema do mundo. Eu creio que as trombetas são juízos contra o sistema do anticristo. E eu creio que as taças são juízos contra o próprio anticristo e a Babilônia. E quem vai liberar esse movimento? A igreja. A igreja vai desatar os juízos de Deus e vai apressar a segunda vinda do nosso Senhor por meio da adoração e da intercessão. Nós precisamos entender hoje, irmãos, que o nosso funcionamento precisa ser diante do trono de Deus. Não há mais véu. Davi conseguiu reproduzir isso na terra de alguma forma. Ele estabeleceu um nível, um sistema de adoração muito ousado. Eu fico pensando como que ele foi tão ousado, porque não havia nada escrito que o autorizasse a fazer aquilo. Ou tinha? Existia um modelo pré-estabelecido de átrio, santo lugar e santo dos santos com um véu. E, de repente, o cara bota uma tenda sem véu nenhum e um monte de sacerdotes ao redor do trono, porque a arca não fala apenas de presença de Deus, mas fala do trono de Deus, porque diz que o Senhor se assenta entre os querubins. E se você olhar Apocalipse 8, verso 3, diz que tem ali também um altar de ouro, que é a adoração, diante de um trono, mas não há mais véu. Davi, de alguma forma, reproduziu na terra um sistema de adoração sacerdotal sem véu diante do trono, oferecendo incenso 24 horas. E isso está descrito em Apocalipse, que a igreja vai trabalhar. Muitas pessoas dizem que não enxergam a igreja em Apocalipse, mas é muito claro ver o movimento sacerdotal da igreja no livro de Apocalipse, na terra, da terra para o céu, provocando essa reação. Se Jesus está ao lado do Pai, intercedendo, se Jesus está ali fazendo petições ou qualquer coisa do tipo, eu creio que Ele está dizendo a seguinte coisa: ei, Pai, me manda para a terra, eu quero casar. E a igreja diz: vem, vem. E ele disse: Pai, vamos, está na hora. E a igreja provoca: vem, vem. Maranata, vem. E céus e terra vão se tornar um, porque essa é a vontade de Deus. Mas essa vontade precisa consumir a nossa vida. Consumir a nossa vida. Até que Ele volte. Oração regular e concisa para que Jesus volte. Amém, irmãos?